Quem está com a gente aqui agora é o Rafael Procópio, direto de Brasília, porque essa semana surgiu um novo elemento naquela investigação do 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado que teria acontecido. Recuperaram mensagens, conteúdo do celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. E depois de um software conseguir, um sistema conseguir essa recuperação, identificaram que havia até um plano para matar o presidente eleito, Lula, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso tudo que não tinha sido dito por Mauro Cid nos depoimentos que deu às autoridades na sua delação premiada. Ele tinha fechado um acordo com as autoridades para contribuir a essa investigação. Não cumpriu, segundo a Polícia Federal, porque omitiu ou até mentiu em algumas situações. Já prestou um novo depoimento à PF e agora está previsto mais um depoimento, Rafael Procópio. Boa tarde para você, tudo bem? É isso, né, pessoal? Boa tarde, excelente quarta-feira, já quase falei quinta-feira aqui para todos que nos acompanham. Isso porque esse depoimento está previsto para amanhã, quinta-feira. Tenente-coronel Mauro Cid, e dessa vez ele vai prestar esclarecimentos não à Polícia Federal, mas sim ao STF, especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, sobre todo esse processo de colaboração premiada. Lembrando que ele vai prestar esse esclarecimento ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele lá no STF é o relator de vários desses casos que envolvem o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Questões envolvendo o 8 de janeiro, o desvio da questão das joias sauditas, vacinas contra a Covid, enfim, agora essa questão também, uma suposta tentativa de golpe de Estado. Nessa convocação, Alexandre de Moraes afirma que a audiência será realizada para esclarecimentos relacionados aos termos da colaboração como regularidade, legalidade, adequação e também voluntariedade. Ele também cita que a fala ocorrerá em virtude das contradições existentes entre os depoimentos do colaborador e as investigações realizadas pela Polícia Federal, justamente por esse ponto que você citou, desses arquivos que foram encontrados em aparelhos digitais de Mauro Cid, que ele não tinha citado em nenhum dos vários depoimentos que ele tinha dado à Polícia Federal. Em outros momentos, a defesa do tenente-coronel disse que ele jamais escondeu qualquer tipo de informação e se não falou sobre algo, era por puro esquecimento. No entanto, essa questão acabou trazendo novos pontos, novas visões para a Polícia Federal, que ontem protocolou perante a Procuradoria-Geral esse pedido de anulação de todo esse ponto da colaboração premiada. Pelo acordo aí de colaboração, que a gente costuma chamar de delação, Cid não poderia esconder nenhum fato relativo à investigação. Justamente esses novos arquivos, essas novas conversas, foram a base para um ofício de mais de 200 páginas que a gente teve acesso ontem, feito pela Polícia Federal, que mostra, entre outras coisas, um plano bem detalhado, que inclusive, principalmente alguns pontos ali, quanto ao ministro Alexandre de Moraes, ele quase foi posto em prática. Pessoas que perseguiram o ministro durante algum bom tempo aqui em Brasília, vigiando os passos dele, saindo daqui, indo para São Paulo, saindo de São Paulo, voltando para Brasília, inclusive pessoas tanto nas redondezas de onde ele passava, quanto nos prédios do STF e até mesmo próximo à residência dele. Existia, nesse ofício a gente consegue ter os detalhes dessas pessoas que fizeram isso ali por volta da época da Copa de 2022, isso a gente não tinha informação ainda. Em outros ofícios, em outras fases dessa investigação, a gente já tinha tido acesso de que o ministro era vigiado, mas não com esse nível de detalhe e, de novo, citando esse ofício da Polícia Federal, a gente consegue ver que essas pessoas, cerca de 6, 7 pessoas que estavam envolvidas nessa perseguição do ministro Alexandre de Moraes, chegaram até bem perto de concretizar o plano, que seria, ele muda um pouco esse plano, mas ele seria em base sequestrar o ministro, retirá-lo de Brasília, levar até um batalhão do Exército em Goiás, em Goiânia, na verdade, na capital do estado de Goiás, e nesse meio do caminho entre Brasília e Goiânia, ele seria assassinado, segundo essas investigações da Polícia Federal. E é claro que esse plano de golpe de Estado também envolve o presidente, na época, presidente eleito e vice-presidente eleito, Lula e Geraldo Alckmin. Entre as várias coisas que estão dispostas nesse ofício,
pessoas que são investigadas estavam procurando alguns métodos de acabar com a vida do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Para Lula, a ideia seria algo próximo de um envenenamento em algum evento público que ele participasse. É até citado que eles levam em consideração a fragilidade da saúde do atual mandatário do nosso país. E no caso do Geraldo Alckmin, ele seria executado, o termo que eles usam é neutralizado, para que esse plano fosse colocado em prática sem nenhum empecilho. Curiosamente, nesse arquivo que a gente teve o acesso, eles ainda acreditam o vice-presidente da República como ainda um membro do PSDB. Não sabiam, não tinham se atentado que ele já tinha migrado de partido para o PSB. Então, pessoal, é isso. As investigações estão correndo ainda, novas fases devem acontecer nesses próximos dias, e esse próximo acontecimento mais relevante sobre toda essa investigação é justamente esse depoimento marcado para amanhã de Mauro Cid de frente para o ministro Alexandre de Moraes, que, é claro, está no foco de toda essa discussão. A gente já tem também algumas informações de que, pouco depois dessa operação ser deflagrada, na manhã de ontem, o presidente Lula foi comunicado diretamente pelo chefe da Polícia Federal, e as informações é que o presidente ficou tanto assustado como muito irritado com toda essa situação. Seguimos de olho daqui. Rafael, e você falava também sobre o que pode acontecer a partir de agora. Explicar direitinho para o nosso ouvinte, porque tem a PF, Polícia Federal envolvida, tem também o Supremo Tribunal Federal, STF. Ontem mesmo, antes do primeiro depoimento do Mauro Cid, porque a PF já tinha anunciado que esse depoimento aconteceria ontem, terça-feira, mas ainda não tinha divulgado o que descobriu, vasculhando os aparelhos eletrônicos do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Aí já tinha falado, antes mesmo do depoimento, que poderia cancelar o acordo de colaboração, como gostam de chamar, né? A delação premiada. Agora, precisa de um aval do STF. O que acontece a partir daí? Bom, esse primeiro passo agora que a gente acompanhou ontem foi o pedido, de fato, da Polícia Federal para que a anulação aconteça desse pedido de colaboração premiada baseado em alguns critérios que a pessoa que firmou esse acordo não teria cumprido, principalmente esse de não ter revelado essas conversas que levaram a essa nova fase de investigação. E isso é protocolado diretamente ao STF por conta de todo o inquérito que corre na Suprema Corte. Como eu disse agora há pouco, o relator desse inquérito é o ministro Alexandre de Moraes. No entanto, isso tem que passar, antes de tudo, pelo Ministério Público. E o máximo do Ministério Público no nosso país é a Procuradoria-Geral, que primeiro analisa esse pedido da Polícia Federal e, a partir disso, dá o parecer favorável ou não pela anulação dessa colaboração premiada. E aí, com esse pedido, com essa intenção, com essa manifestação da Procuradoria-Geral da República, que o STF vai poder, enfim, decidir se anula ou não essa colaboração. E tudo isso também está dentro do bojo desse novo depoimento. Faz parte, principalmente porque o ministro Alexandre de Moraes é o relator dessa questão toda, ouvir essa pessoa que teve o pedido de anulação da colaboração premiada e que também vai embasar a decisão lá na frente. A gente deve ter uma resolução sobre isso de certa forma rápida, até porque tudo que envolve esses grandes inquéritos, joias, vacina da Covid, tentativa de golpe de Estado, tem tido uma certa celeridade na Suprema Corte. Então, muito em breve, depois desse depoimento, e é claro, da manifestação da Procuradoria-Geral da República, a gente deve ter uma resolução muito rápida, se duvidar até mesmo antes do final de semana. Rafael Procópio, de Brasília, trazendo as informações para a gente sobre os desdobramentos desse inquérito. Muito obrigado, viu? Bom trabalho por aí. Valeu, até mais.